Muito boa noite a todos do canal. Obrigado por nos deixar até você relatos de encontros com o sobrenatural e a histórias macabras e inexplicáveis. Espero que você goste delas. Mas antes de começar, lembro a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Isso é muito importante que você se inscreva nesse canal, para não perder nenhum novo relatos. Esse é o canal Terror Noturno, e eu saúdo todos vocês, peço que apaguem a luz e se deixem levar, pelos relatos dessa noite. Estamos no mês de abril de 2024. O ano passado viajei à terra da minha família paterna. Embora já tenha ido várias vezes à cidade, nunca tinha estado naquele bairro de onde vem parte minha família paterna. Não sobrou mais ninguém lá, ou pelo menos, foi o que pensei. Recentemente descobri que a irmã da minha avó ainda estava viva, que ela ainda morava no pequeno bairro onde meu pai cresceu, então decidi visitá-la, o que não pude fazer por meus avós. Todos os meus avós morreram quando eu era jovem. Quando desembarquei no pequeno aeroporto e desci do avião. Estava muito quente no dia em que cheguei lá. Senti o calor intenso do lugar quando cheguei. Meu amigo tinha me falado que lá era muito quente. Tive que tirar o casaco que estava usando. Peguei um táxi para ir até um hotel para o centro da cidade. De manhã, iria visitar minha tia. Eu lhe perguntaria o que eu poderia fazer para ajudá-la. E se caso ela precisasse? Eu consegui avisar naquela manhã a minha tia-avó que iria visitá-la. Tomei um táxi que me levaria para a cidade, e fiz um acordo com o taxista para me levar e me buscar à tarde. Como se eu fosse seu neto, ela já havia preparado um ótimo almoço e havia chamado seus amigos mais próximos para virem me conhecer. Seus filhos e netos não a visitavam há muito tempo. Sua casinha era linda, muito humilde, mas excessivamente bem cuidada, cheia de plantas. Perfeitamente arrumada, cheirava flores por dentro e ervas frescas por fora, algo ali me fazia sentir em casa, como nunca havia me sentido antes. Quando tentei dizer-lhe que gostaria de ajudá-la de alguma forma, talvez construindo a sua casa com um material diferente ou melhorá-la, ela recusou categoricamente, dizendo que gostava da sua casa do jeito que era. Ela não precisava de nada e que lhe restava pouco tempo neste mundo, que seria um desperdício gastar com ela. Ela me contou que havia muitas pessoas necessitadas no bairro e ela começou a fazer uma lista de pessoas e seus problemas. E muitos dos exemplos que mencionei, foi de uma senhora que apareceu para almoçar. Naquela tarde enquanto conversávamos em seu pátio, sentadas naquelas cadeirinhas de madeira. Seus 3 cachorrinhos estavam descansando perto de nós, um muito pequeno, um chihuahua, e outro muito estranho, com uma cicatriz. O líder de todos, um cachorro com uma enorme cicatriz no rosto, era seguido pelos outros. Esse cachorro era uma mistura de boxer, que mal andava e era o mais velho dos 3, e havia sido resgatado já adulto. A única coisa que minha tia tinha medo de deixar para trás, quando chegasse a hora, era deixar seus cachorros. Minutos, horas passaram e a conversa continuou. Ela me contou sobre os pais do meu pai. De vez em quando alguém passava e a cumprimentava da rua e pedia algumas ervas ou plantas e minha tia se levantava. Ela ia até suas plantas e cortava um galho e dava a quem pedia. As pessoas saíam muito agradecidas, havia tranquilidade naquela casa e em todas as casas daquela ruazinha de terra, onde não passava um único carro, mas de repente o sol começou a se pôr e as pessoas pareciam correr para dentro de suas casas. Depois que a noite caiu, eu disse para minha tia que já era hora de eu ir embora, que o taxista viria me buscar logo. E ela me disse que de jeito nenhum, para eu ficar e dormir lá. Então tive que ficar. Já era tarde para ir embora, não queria discutir com ela e estava gostando muito da visita. Então liguei para o taxista para avisá-lo e minha tia e eu entramos na casa. Os cachorros correram, para se esconder em um galinheiro vazio, no fundo do terreno. Antes de entrar, percebi que não se ouvia um único som ao longe, nem carros, nem animais. Nada. Os pássaros pararam de cantar. Entrei com minha tia. Ela fechou muito bem as janelas. O calor ainda estava forte e perguntei se poderíamos deixá-las abertas, mas ela não respondeu. Ela me disse que o frescor da noite logo chegaria. E assim foi, ficamos conversando mais um pouco e ela me preparou o jantar. Por fim,
ela me disse que estava cansada e que ia dormir, mas arrumou uma poltrona na sala, para que eu pudesse dormir. Deitei muito confortavelmente. Ela me deixou um café, apesar do calor e do horário, estava tudo silencioso. O bairro era tranquilo, o silêncio deste pequeno bairro era completamente diferente. E aquela calma não era nada calmante, era como se eu soubesse que todos entravam em suas casas, para se esconder de alguma coisa que estava lá fora. Tentei dormir, minhas mensagens do trabalho não paravam de chegar, no meu celular e não consegui dormir profundamente porque as ouvia. Mas de repente, ouvi vozes lá fora, primeiro distantes na rua, depois como se estivessem ali atrás da porta, nas cadeiras onde horas antes, tínhamos passado a tarde conversando. Eu me levantei sem fazer barulho, me aproximei da janela, fechadas por dentro com um pedaço de madeira e mexi bem devagar, para poder ver quem estava lá fora. Quando fiz isso, mesmo tendo muito cuidado, as vozes silenciaram, como se tivessem me ouvido. Como se soubessem que eu estava ali, movi um pouco a cortina e a cena que vi ainda, me assusta até hoje. Estranhamente, sentados nas duas cadeiras, estavam dois cachorros enormes com cabeças grandes. Pareciam ser um Dani e um Rottweiler, mas eram cães de pelagem clara, aparência de vira-latas, cabelos claros e corpos extremamente fortes. Eles estavam sentados, mas não como cães. Eles estavam sentados como pessoas e ambos se viraram para mim. Pensei naquele momento, que as vozes vinham dos cachorros. Eu pensei: eu devo estar louco. Bem, eles eram cachorro de rua, embora isso não explicasse de onde essas vozes vieram ou por que se calaram. Os cachorros da minha tia latiram, fechei as cortinas imediatamente, depois ouvi as cadeiras se movendo lá fora, então olhei novamente só para ver suas silhuetas, correndo sobre duas pernas, se perdendo na escuridão da rua, aí eu não aguentei, acho que desmaiei. Acordei de manhã no sofá. Minha tia estava preparando o café da manhã para mim. Eu não queria contar nada a ela sobre o que tinha visto, e acho que minha tia não queria saber, pois já sabia. Ela não me perguntou nada. Ela não fez nenhum comentário sobre o acontecido. Despedimos e prometi voltar. Pedi-lhe uma lista do que poderia fazer pelas pessoas da cidade, como forma de agradecimento a ela, e àquele lugar onde ela morava. Não consegui cumprir a promessa até novembro. Então chegou a notícia triste que a tia havia morrido, o cachorro velho dela, o Boxer, morreu apenas uma noite depois. Felizmente, os outros dois foram adotados juntos, por uma família que mora naquela mesma rua. Estou me programando para voltar em breve, para fazer o que ela me pediu. Já que ela não me deixou ajudá-la a viver seus últimos meses com um pouco mais de conforto. Vou fazer o que ela pediu, mas tenho medo até de procurar passagem de avião ou planejar a viagem, mas tenho que fazer, é uma promessa. Mas sim, irei durante o dia e irei embora, antes do anoitecer. Não importa quantas vezes eu tenha que voltar, mas não tenho como dormir de novo naquele lugar. Eu não suportaria outro encontro, com o que quer, que estivesse lá naquela noite. Quero contar a vocês uma história muito estranha, que com o tempo eu soube pelo que meus pais, mas o protagonista sou eu, embora hoje esteja cursando ciências. Eu não consigo encontrar uma explicação para o que vou lhes contar. Quando nasci morávamos em uma casa a poucos quarteirões, de onde moramos agora, para ser mais exato, em Iztapalapa. Na cidade do México, no centro histórico, a caminho das minas em direção a Tláhuac. Isso aconteceu quando eu tinha apenas 4 meses, quando era apenas um bebê que sempre dormia no meio dos meus pais, eles me colocaram lá para que eu pudesse estar sempre protegido. Uma noite de manhã cedo, minha mãe começou a ouvir uma voz. Uma voz dentro de seu sonho, minha mãe ainda sonolenta moveu a mão em minha direção, para ter certeza de que eu estava bem. Mas ela não me sentiu, ela tentou acordar mas ela não conseguia. Estava extremamente difícil, o que era estranho porque ela tem um sono extremamente leve, mas daquela vez não foi assim. Algo a manteve dormindo, um peso parecia pressioná-la contra a cama. No final ela conseguiu acordar. Virou-se para meu pai, perguntou se ele tinha me tirado do lado dele, mas ele não respondeu. Ele estava dormindo e por mais que minha mãe o sacudisse, ele não conseguia acordar.
Ela acendeu a luz e se mexeu de tal forma que conseguiu acordá-lo, dizendo que o bebê não estava lá, então eles começaram a me procurar em todos os lugares. Até que me encontraram debaixo da cama, minha mãe me viu lá através do espelho, que eu tinha na porta do armário, me tiraram de lá imediatamente, eu não conseguia engatinhar, não conseguia nem ficar de pé sozinho, não conseguia explicar como tinha chegado ali sem chorar, sem fazer barulho. Minha mãe começou a me examinar para ver o que estava acontecendo. Eu estava bem. Meu pai fumava, quando estava nervoso e disse que de repente sentiu uma necessidade insuportável de fazer isso e saiu para fumar. Mas nem um minuto se passou, quando ele estava de volta ao quarto, pálido como se tivesse acabado de ver um fantasma, como se tivesse visto algo terrível. Minha mãe perguntou-lhe o que estava acontecendo, o que ele tinha visto. E ele respondeu que viu algo que parecia um pássaro enorme, mas depois o pássaro se levantou, para mostrar que era do tamanho de uma pessoa. Saiu dali com um salto enorme. Parecia que ela voou para longe. A primeira coisa que minha mãe fez pela manhã foi contar à mãe dela, para minha avó. Ela sempre foi uma pessoa muito boa, que acredita em Deus, a pessoa mais nobre que conheço. Para cada filho, genro, nora, neto e bisneto, tem uma oração por todos nós, para que estejamos bem. Ela é um ser que está aqui para cuidar de nós, que pergunta por nós todas as noites. Minha avó disse à minha mãe que naquela noite um anjo esteve ao seu lado para nos salvar, para nos proteger daquilo que veio para mim, que foi esse anjo que ajudou minha mãe a acordar, e que fez meu pai sair para ver o que havia no teto. E depois recomendou que ela colocasse uma tesoura embaixo das janelas e ao lado das portas, e desde então as coisas se acalmaram. Até hoje minha mãe não consegue encontrar uma explicação para o que aconteceu naquela noite, e para o que meu pai viu.